Olá, senhores telespectadores, bem-vindo ao especial do domingo do Terceira Dimensão, hoje com o nosso convidado André Leonardo. Olá, André. Olá. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Nada. Conta-me um bocadinho como é que tu tiveste esta ideia de partires mundo fora. Olha, estávamos ali no final de 2011, que era uma altura, se bem te lembras, em que toda a gente falava de crise, problemas, desgraças, crises outra vez. E então, na altura, eu que sempre estive envolvido em iniciativas relacionadas com o empreendedorismo, com pessoas que faziam coisas que, apesar da crise e dos problemas, continuavam a lutar e a fazer acontecer, eu sabia que existia isso, apesar da crise, sabia que existia esse lado. E então, o meu objetivo na altura, o que comecei a pensar foi, olha, isto era interessante, era mostrar às pessoas que é possível ir em frente, como é que eu posso fazer isto? E depois pensei, olha, e se eu desse a volta ao mundo? Se por um lado passasse por realidades muito boas, como o Quênia, como o Canadá ou os Estados Unidos, e outras menos boas, como o Quênia ou a Índia, e mostrar como é que em todas elas há pessoas que todos os dias se levantam, vão à luta e fazem acontecer. Não interessava muito se era um mega negócio, se era um pequeno negócio, o que interessava é que a pessoa fazia alguma coisa, levantava-se à luta e não ficava no sofá a queixar-se. E então a ideia foi esta, foi assim que as coisas surgiram e depois foi devagarinho atrás a tentar pôr o projeto de pé, porque uma volta ao mundo... Pois, eu investo um bocadinho, porque também gostava muito de fazer o mesmo que tu fizeste. Só que, por exemplo, um dos primeiros problemas, eu não quero chamar problema, mas uma das primeiras dificuldades em, se calhar, organizar um projeto dessa envergadura tem a ver com a parte económica, não é? Como é que tu arranjas dinheiro para dar a volta ao mundo? Quando comecei a planear isto, ainda estava na faculdade e, portanto, o dinheiro que tinha era muito contado. E, de facto, este projeto teve duas grandes dificuldades, uma económica e outra logística, ou seja, como é que por um lado tu vais dar a volta ao mundo, vais passar por locais no Quênia onde nem existe internet, como é que que pessoas é que tu vais entrevistar quando chegares lá, como é que isto logisticamente vai acontecer? Então, foram 2 anos a contactar associações de empreendedorismo, a contactar jornalistas, a contactar professores, a ler artigos, desde artigos do Japão até ao Chile, a filtrar e a procurar pessoas inspiradoras. Então essa foi uma grande dificuldade, tão grande como a parte financeira foi essa. Claro. Pronto. E depois da parte financeira, sim, eu não tinha dinheiro nenhum quando comecei e dividi aquilo em 3 partes. A primeira parte foi vender todas as coisas que tinha. A sério? Mas também não tinha casas, nem carros, não estamos a falar desse tipo de coisas. Estamos a falar de Playstations, daqueles livros que temos em casa que as tias nos dão, os 5 vão à praia, os livros de uma aventura, essas coisas assim, vendi tudo. Depois, um segundo passo foi procurar patrocinadores. Ou seja, empresas que de alguma forma se quisessem envolver no projeto, em troca de publicidade, de responsabilidade social. E então falei com 97 empresas. Bem. E tive 7 patrocinadores. Foram muitos não, muita Bastantes, pancada, como se não é? costuma dizer. Foi duro, mas aparecia um não, e depois outro não, e depois a gente ia alterando o projeto e as coisas iam de alguma forma, foram tomando um caminho e mais para o fim, já ali mais perto dos 90, já começaram a aparecer os sims. E a última parte foi crowdfunding, ou seja, coloquei o projeto numa plataforma e todas as pessoas que de alguma forma se relacionavam com o projeto, com o espírito, com esta vontade, faziam um donativo e com isso eu podia fazer a viagem. Mesmo assim, quando fiz tudo isto que te disse, tinham passado 2 anos e ainda me faltava cerca de 40% do orçamento, que era muito. E então o que fiz foi, mudei a viagem toda, ou seja, tinha voos diretos, em vez de serem voos diretos, eu alterei, eram voos agora com muitas escalas, muito mais baratos, mas também muito mais cansativos. Em vez de ficar, como estava orçamentado, em hotéis de 1 estrela, 2 estrelas, nada de especial. Claro. Isso já não existe. Agora, estações de autocarros, estações de comboios, procurar grupos no Facebook de pessoas que me podiam receber, dar um sofá, os couchsurfing, tudo isso. Tentar reduzir os custos do alojamento. E foi assim, as coisas foram-se fazendo e eu fui na mesma. Costumo contar uma história que acho que é gira, que é, na altura, quando eu falei com pessoas que já tinham viajado, que tinham feito muitas coisas e pronto, e pedia conselhos. E um deles disse-me assim,
olha, tu já percebi que tens pouco dinheiro para viajar, estás a cortar onde podes, não é? Mas há uma coisa que tu não podes abdicar mesmo, que é de um bom saco de cama. Okay. Não podes, porque tu ainda por cima, se vais dormir no chão, em estações de comboios, aeroportos, tens que ter um bom saco de cama. Um saco de cama que seja fofo, em que tu, quando te deites, não fiques com dores nas costas. Ao mesmo tempo, tem que ser um saco de cama que compensa amplitudes térmicas, porque, para teres uma ideia, eu estive em Praga, na República Checa, onde estavam menos 20, e uns meses depois estive no Brasil, onde estavam 40 graus. Eu tinha que ser um saco de cama que compensasse tudo isto. E tinha ainda que ser um saco de cama que, apesar de fofo, aquilo quando dobrado tinha que ficar pequeno, porque eu tinha que transportar aquilo comigo, não é? Não tinha uma equipa que pudesse, tinha que ser eu, na minha mochila, tinha que ser uma coisa leve. Então, e mais uma série de características, quando fui ver quanto é que custava um saco de cama destes, estamos a falar em qualquer coisa entre 400 a 500 euros, que para mim era assim uma coisa completamente fora do orçamento. Então posso dizer que fiz a viagem com um saco de cama de 9,99 que comprei numa mercearia ao pé da minha casa. E chegou ao fim da viagem? Chegou ao fim, eu ainda uso hoje em dia. Mas um dos ensinamentos que tiro daqui é que, de facto, às vezes nós queremos fazer projetos, queremos fazer coisas, estamos sempre à espera do momento ideal, das condições ideais, e às vezes não é isso, é pegar literalmente no que temos à mão e bora lá. Entre fazer a viagem com algumas dores nas costas e passando algum frio de vez em quando, que foi o que me aconteceu, ou não fazer a viagem porque não tinha dinheiro com um saco de cama, eu prefiro fazer a viagem com dores nas costas. Claro. Então, tive que adaptar isto para dizer o quê? Financeiramente eu comecei sem nada. Quando cheguei ao dia da viagem ainda não tinha tudo o que precisava, adaptei praticamente a viagem toda e fui na mesma. E segui a viagem. Okay. Esta tua procura de patrocínios é muito interessante, porque disseste que procuraste 97 empresas, depois só ali perto de... Quando chegaste ao fim é que começaste a ter algumas respostas positivas. Nunca te sentiste desesperar e pensar, oh meu Deus, eu não vou conseguir? Não, eu achava sempre que ia conseguir isto. Temos que, se nós não acreditamos, quem é que vai acreditar? Não é? E eu tinha muito ciente o que era o projeto, sabia da valia do projeto e sabia que isto ia acontecer de uma maneira ou de outra, acreditava mesmo nisto. Era uma questão de, quando comecei a apresentar o projeto, realmente tinha algumas falhas. E nós ouvimos do outro lado, dizem, olha, eu não vou patrocinar por isto, isto e isto. Ok, tu vais para casa, pensas naquilo realmente. Então, mexes um bocadinho no projeto, adaptas, ok, faz a segunda. Ele diz, eu não te vou patrocinar por isto, isto e isto. E tu fazes a mesma coisa. Quando estás no número já 90, não há falhas, já não há falhas. É só uma questão dele querer ou não querer, mas já não há falhas. E então eu fui sempre adaptando e fui sempre... E é curioso, isto é uma das características que eu notei com todas as pessoas que conheci. É que, perante os nãos, há pessoas que desmotivam. Olha, isto não está a funcionar. Se calhar tinha que desistir. E há outras pessoas que, perante os nãos, aquilo serve de combustível, aquilo é uma forma, não, vais ver se não. Vais ver se não vou conseguir. E eu acho que internamente também fazia isso. E então, não, mas a gente vai conseguir, falta-me falar com aquele, e agora vamos a outro. E a coisa ia andando, e as coisas foram-se construindo. Foi passo a passo, muito devagarinho, mas conseguiu-se. Portanto, tudo esta organização, esta visita aos patrocinadores, a pesquisa das pessoas com quem tu ias conversar nesses locais, as viagens, portanto, isso foi tudo organizado por ti, sozinho. Não tiveste, portanto, participação de outras pessoas. Eu tinha um Excel, que se me roubam aquele Excel na altura, eu não sabia o que é que fazia. Não, tinha lá tudo muito organizado, os países, o tempo que ia ficar em cada país, as pessoas que ia contactar, depois dentro de cada país, este está nesta cidade, este está naquela, eu tenho que juntar isto nestes dias. Tinha lá tudo, assim, uma coisa muito bem feita, em Excel. E outra coisa que me surge portanto, o mundo é gigante. Como é que se selecionam 23 países? Olha, primeiro tens uma coisa que é uma restrição orçamental. Pronto, existe isto e tu sabes que não podes passar não podes passar dali. Mas o meu objetivo era realmente passar pelos continentes todos. Então sabia que tinha que tocar nestes pontos todos. E depois fui analisar, em termos de empreendedorismo, de criação de negócios, quais são nos continentes aqueles que têm melhores condições e piores condições. E pronto, esses foram os grandes critérios, em que, por exemplo, em África passámos no Quénia, eu passei pelo Quénia, que
que em termos de empreendedorismo é dos que está mais à frente em África, em termos tecnológicos, e depois passei pela Tanzânia, onde em 1980 e pouco ainda era proibido teres negócios privados, tudo tinha que passar pelo Estado, pronto. Então tens ali uma discrepância muito grande e fui à procura disso, de realidades muito boas e outras menos boas. E muito opostas E muito também. opostas, sim. Então foi aqui uma mescla de intenções, de fatores. Mas ficou algum país para trás que tu ainda hoje pensas, eu devia ter lá passado? Eu gostava muito de ter ido à Rússia, mas ainda vou a tempo de ir. Para outra volta. Sim, exatamente. E, André, uma das coisas que eu li recentemente no teu blog e acho que é muito interessante e que tu também tentas desmistificar, né, com este teu projeto, é que as pessoas associam muito esta ideia do empreendedorismo a ter um negócio. E não é nada disso, pois não? De todo. Sim, de facto, um dos maiores mitos é ser empreendedor, é ter um negócio. Qualquer pessoa que tem um negócio é empreendedor. Isso é errado, porque há pessoas que têm negócios que não são empreendedores, são só empresários, só, entre aspas, não é? Sim, são sim, empresários. sim. Para ser empreendedor pressupõe tu correres riscos, tu seres proativo e tu inovares de alguma forma. Por exemplo, aqui nesta rua existem 3 cafés. Se eu montar mais um café, eu não sou empreendedor. Mas se eu montar um café no meio do deserto, sou empreendedor. Porque pressupõe um grau de inovação. Mas mais do que isso, eu acho que ser empreendedor é sobretudo uma atitude, é uma forma de estar na vida. E de facto tu podes ser empreendedor criando negócios, que têm que ser inovadores, como este que eu acabei de dizer. Podes ser empreendedor trabalhando para outros, e aí és intraempreendedor, que és um empreendedor dentro de uma organização, crias valor, abres portas, andas ali juntamente com o teu chefe, com o teu patrão a lutar pelas coisas. Como podes ser empreendedor na tua vida, que foi o meu caso. Repara que isto é uma volta ao mundo, eu não queria negócio nenhum com isto, eu não trabalhava para ninguém, foi um projeto pessoal que aconteceu e eu tive que ser empreendedor para o conseguir pôr em pé. Portanto, acho que ser empreendedor não é criar emprego, também é isso, mas não é só isso, é um passo antes, é algo transversal e aliás, acho que todos nós temos objetivos, temos sonhos, temos coisas que queremos atingir e nos dias de hoje, se nós não formos empreendedores, muito dificilmente vamos lá chegar. Portanto, as coisas já alteraram-se, temos cada vez mais que lutar pelo que acreditamos, temos que ir à frente, vão aparecer 30 mil barreiras, mas têm que aparecer 30.001 soluções. E só assim é que vamos conseguir. Portanto, temos hoje em dia que ser todos empreendedores. É fundamental. E a coisa boa disto é que não é preciso convite, não é preciso dress code, é só querermos, de alguma forma. Tu sentiste dificuldades extras por seres terceirense, por seres açoriano, quando tentaste pôr este projeto? Não, de todo. Não, de todo. As coisas, de todo, não senti qualquer problema. Limitação, nenhum aspecto nesse sentido. E, assim, o momento mais difícil ao longo desta viagem com o qual tu tenhas deparado e que tenha sido mesmo, assim... Difícil. Olha, sim. Geralmente as pessoas perguntam muito qual foi o momento mais difícil da viagem. E há vários momentos complicados na viagem, mas eu gosto sempre de dizer que mais difícil do que a viagem foi chegar ao dia da viagem. Portanto, todo aquele processo que eu te contei foi muito, muito desgastante, muito difícil. Foi muito mais difícil chegar ao dia 1 do que depois fazer a viagem em si. Portanto, todas as peripécias que eu te possa contar, comparadas com o que foi chegar até ao dia da viagem, não tem comparação. Agora, respondendo à tua pergunta, que é durante a viagem. Durante a viagem houve uma altura em que fui assaltado. Ou seja... Imagina, passei 2 anos a preparar a viagem, não é? Chego ao fim, ainda tinha uns recursos, mesmo assim, bora lá, vamos fazer isto acontecer de alguma forma. Faço a viagem, passaram acho que 3 meses de viagem, estava em Moçambique, ia ficar lá 10 dias. No último dia fiz entrevistas, estava a correr tudo muito bem. No último dia, 10º dia, fui dar um passeio por Maputo com as pessoas que me recebiam, estava a ficar lá numa casa, as pessoas foram-me mostrar Maputo. Quando chegámos a casa às 8 da noite, a porta tinha sido arrombada e roubaram tudo o que estava lá dentro, incluindo as minhas coisas também. Eram 8 da noite de um domingo, então nem tempo tinha para comprar outras coisas, porque a mochila de campismo que eu utilizava foi... Pronto, eles quando roubaram, meteram material roubado dentro da mochila, levaram a mochila, pronto, nem mochila tinha, estás a perceber? Sim. Eram 8 da noite, então a pessoa que lá vivia na casa deu uma mala velha, eu coloquei lá dentro o pouco que me restava, uns t-shirts, calções, um tripé, pouca coisa, pouco mais.
No dia seguinte tinha um voo marcado para a Índia. Então fazia Maputo, Joanesburgo, Mumbai, Delhi. Isto tudo com escalas, dava 30 horas de viagem. Então no dia seguinte, às 6 da manhã, estou no aeroporto de Maputo, faço o check-in da bagagem, sigo viagem. E durante aquela viagem de 30 horas eu só pensava para mim, caramba, eu vou ter que, quando chegar a Delhi, tenho que ter uma solução, porque eu tenho que voltar a comprar material, e tenho que voltar a ter dinheiro para poder prosseguir com a viagem, portanto, eu tenho 30 horas para resolver o problema. Faço a viagem, claro que ao fim de 30 horas não tinha solução nenhuma, estava extremamente cansado, só pensava, pois isto vou ter que fazer uma campanha de donativos, vou ter que, não sei agora como é que vai ser. Aterro em Delhi, saio do avião, sento-me nas cadeiras do aeroporto, tens aquela passadeira rolante onde chegam as malas, não é? E eu ali à espera das malas. E a minha mala nunca apareceu. A minha mala foi desviada em Maputo, ela nunca chegou a entrar no avião. Okay. Portanto, fazemos o check-in e houve alguém que a puxou para lá. Portanto, eu fiquei literalmente Estavas a ser perseguido. Fiquei literalmente só com a roupa que tinha vestida no corpo. E estás em Delhi, estás sozinho, sabes que, por exemplo, uma coisa tão simples como ligares para um familiar a desabafar, não sabes como isto não pode acontecer, porque se tu o fizeres, a primeira reação do outro lado vai ser volta para casa, e tu, como já estás relativamente fragilizado, vais-te deixar influenciar, vais-te meter no primeiro avião para casa, e isso não podia acontecer. Então, como é que isto se resolve? Então, na altura, como é que se resolveu foi... Para já havia uma família indiana que me ia receber, eu fiquei em casa deles, eles me prestaram aqueles pijamas indianos, daqueles trajes, foi com aquilo que eu andei ali nos primeiros tempos. E depois fui para a internet, fiz uma campanha de donativos outra vez, houve pessoas que fizeram donativos, falei com os patrocinadores, expliquei o que é que tinha acontecido, alguns deles aumentaram um bocadinho o patrocínio, e ao fim de duas semanas e pouco consegui comprar, não tudo, de todo lá perto, mas o essencial. Então, a um orçamento que já era estupidamente baixo, as coisas ainda foram mais para baixo. Claro. Então, quando consegui aquilo, foi comprar o resto do material e segui a viagem. Okay. Então, esse foi um momento assim meio complicado, mas mais uma vez, eu vi depois escrito numa parede em Delhi uma frase que diz tudo e que tem sido um lema de vida desde aí, que é: qualquer que seja o problema, faz parte da solução. E de facto, nessa altura, se eu não tenho feito parte da solução, ainda estava lá, ou então não estava aqui a contar a história de uma volta ao mundo, não é? E de facto, na nossa vida, quantas situações não acontecem, umas causadas por nós, outras causadas por um fator externo qualquer, consequência das nossas ações ou não, outros que até acontecem de nada. Repare, isto foi uma coisa completamente injusta. Então, este rapaz passa 2 anos a trabalhar para isto, faz 30 por uma linha, consegue, e depois isto desaparece assim. Foi um sentimento um bocado de alguma injustiça, mas chorar não me ia resolver nada. Claro. E pronto, foram alguns ensinamentos que eu também retirei para a vida, não é? Coisas que aconteceram na viagem, mas acho que conseguimos transpor para o nosso dia-a-dia. Durante esses 11 meses que tu andaste no caminho, digamos assim, tu em algum momento reencontraste com alguém da tua família, com algum familiar? Não. O que aconteceu foi o seguinte: a viagem foram 1 ano, não é? 12 meses, os primeiros 3 meses foram a percorrer Portugal, norte a sul. Então, portanto, nesse trajeto, de vez em quando via os familiares ou estava com eles. Mas depois, a partir do momento em que saí de Portugal, portanto, durante 9 meses, eu nunca vi, não vi ninguém, portanto, não familiares nem nada. Mas muita gente às vezes me diz isso, mas como é que, mas agora ficar sem ver os familiares? Eu digo sempre, isto são coisas que fazem parte, são projetos, são coisas que, quer dizer, não ia para lado nenhum, e se tudo corresse bem, eles também não claro. Havia uma parte perigosa da viagem, mas claro que a minha mãe no Facebook, no Messenger, sempre a mandar mensagens, mas e de facto só falei com os meus pais 3 vezes no Skype, durante os 9 meses que tive, 3 vezes. Pronto, não te vou dizer que é uma coisa muito fácil, mas não é nada que... Como tu sabes que acaba ali naquele ponto, tu percebes, o teu corpo quase que aprende a gerir isso, tu pões as saudades num cantinho, sabes que elas estão lá, mas não mexes muito e segues viagem, e sabes que é no dia tal, e no dia tal volta tudo ao normal e pronto. E voltas e realmente está tudo normal, a vida ninguém parou, tu continuas, vês toda a gente e as coisas correm bem. Eles não te disseram assim: rapaz, agora uma volta ao mundo? Claro que disseram. Aliás, a primeira reação lembro-me perfeitamente de chegar a casa e dizer aos meus...
A história até foi engraçada, porque eu planeei e sabia que lhes ia contar, não é? Eles são pessoas aqui da Ilha Terceira, relativamente tradicionais, quer dizer, uma volta ao mundo nunca passou para isto. Aliás, a volta ao mundo é giro, mas é quando é o filho dos outros, quando é o nosso, nós não... Claro. Rapaz, fica aqui, não é? E então disse-lhes, olha, eu hoje à noite tinha uma coisa para falar convosco. E a minha mãe, sim. E eu, olha, não queres fazer lasanha para o jantar? Que é o prato preferido do meu pai. O Benfica jogava contra uma equipa fácil, o Benfica ganhou, o meu pai estava mais ou menos contente. Eu fui ao supermercado, comprei uma garrafa de vinho, daquelas boas, levei para casa, o Benfica ganhou, eles comeram a lasanha, beberam a garrafa de vinho toda, a coisa estava a correr bem e no final disse, olha, podem se sentar no sofá, tinha uma coisa para vos contar e tal. Eles sentam, assim, olhar para mim. Olha, há um projeto assim e eu vou dar a volta ao mundo. Ainda não sei bem como é que vou fazer, lembrei-me disto há 3, 4 dias atrás, mas vou. O meu pai ficou assim, com uma cara a olhar para mim, como quem diz, volta ao mundo, mas o miúdo deu-lhe qualquer coisa. Isto não, volta ao mundo, mas ele não tem dinheiro, ele não tinha volta ao mundo, mas isto agora onde é que apareceu? Isto foi a reação do meu pai. A reação da minha mãe foi, como grande parte das mães talvez, foi ficar à branca. Volta ao mundo, mas como, mas com quem, mas para onde é que tu vais, e como é que vai ser, e como é que é isto, e as doenças, e não sei o quê. E eu, mãe, olha, não sei, estás-me a fazer 30 mil perguntas e não tenho resposta para nenhuma, mas eu vou saber, posso responder daqui a uns tempos, mas para já... pronto, então eu lembro depois que comecei a falar com os meus amigos aqui da ilha, olha, sabes, vou fazer um projeto assim, uma volta ao mundo, e lembro perfeitamente de um deles que olhou para mim e disse, volta ao mundo, começa-me a dar a volta à ilha, foi como disse. E não foi muito fácil, porque também costumo dizer isto muitas vezes, porque é assim, tu quando queres fazer um projeto, quando queres fazer acontecer, isso já é suficientemente difícil, tu próprio já tens muitas ansiedades, muitos problemas para resolver, tu também estás algo inseguro, mas tu não precisas que alguém que está diretamente ao teu lado, um familiar, um amigo, pessoas que têm poder de influência sobre ti, muito poder de influência, ainda te puxem para trás, não é? Preciso é que te empurrem para a frente. Claro. Não interessa muito se o copo está meio cheio ou meio vazio, o copo é para encher. Quando eu comecei o copo estava vazio, mas precisava era que me ajudassem a encher, gota a gota, devagarinho, e quando me diziam estas coisas parece que ainda tiravam água, ao pouco que lá tinha, não é? Então eu gosto sempre de dizer, não, se é para ajudar a desencher, se é para tirar água do copo, não digam nada, não digam nada. Se é para dizer alguma coisa, vamos ser construtivos, vamos fazer parte da solução e não parte do problema. Ou seja, tu também tiveste que os educar um bocadinho. Gosto de pensar que sim. Não é? Para eles te poderem, não é, apoiar. E eu perguntei-te, a nível pessoal, qual foi a situação mais difícil? Portanto, tu já nos contaste o facto de ter sido assaltado, mas a tua ideia principal era conhecer projetos empreendedores. Qual foi o projeto assim mais fascinante que te tenha tocado mesmo emocionalmente, que tu tenhas encontrado ao longo deste caminho que percorreste? É assim, eu quando fui fazer a viagem, eu fui à procura de pessoas inspiradoras, ou seja, de pessoas que tinham criado coisas, pessoas que tinham lutado muito para conseguir aquilo que conseguiram. E, portanto, eu não fui propriamente à procura de ideias espetaculares, eu fui à procura de pessoas espetaculares. E uma das pessoas mais espetaculares que conheci, é difícil para mim escolher, mas uma das mais espetaculares que conheci foi em Portugal, foi em Lisboa. Um rapaz chamado Ricardo Teixeira, que nasceu com todas as suas capacidades físicas, muito ativo, com 15 anos estava a brincar numa praia, ficou tetraplégico. E quando ficas tetraplégico tens que reaprender tudo, desde como é que vais daqui até ali, como é que pegas no telefone, como é que comes, como é que tudo. E ele também passou por esse processo. Ele hoje tem 38, 39 anos, está à frente de 4 empresas, uma no Reino Unido e 3 em Portugal. Emprega mais de 60 pessoas, as empresas são saudáveis, ele é casado e tem um filho. E eu lembro-me quando o entrevistei, quando falei com ele, portanto, ele está sentado numa cadeira, não é? E eu tiro sempre uma fotografia, e quando lhe ia tirar a fotografia, estava com o telefone na horizontal, porque sim, não foi por razão nenhuma, e ele disse-me, não, coloca o telefone na vertical. Eu tirei a fotografia, perguntei-lhe porquê, ele disse, olha, quero que toda a gente veja isto, porque quero que toda a gente veja a cadeira, quero que toda a gente me veja, porque isto não é desculpa para nada. E se eu, que sou tetraplégico, tenho todos os vossos problemas do dia-a-dia, mais os problemas físicos, fiz acontecer, vocês também fazem, só não fazem se não quiserem.
E isso de facto para mim foi assim um ensinamento muito grande de que de facto realmente se ele consegue, porque é que nós não conseguimos? Porque não temos tanta vontade, porque não estamos tão dispostos, só isso, é só isso que nos diferencia. O só, que é um só com umas aspas muito grandes, não é? Mas foi de facto perceber que está muito mais em nós a razão de fazer acontecer do que nos outros. Nós às vezes, pois, é que ele conseguiu, mas foi porque... Sim, nós arranjamos muitas desculpas, Sim. não é? E às vezes não é isso de todo que faz. Nós é que temos que querer e querer muito e passar por muitas dificuldades e no princípio as coisas não correm bem e temos que insistir e ir à frente e adaptar a direita e a esquerda e até que as coisas eventualmente, se houver muito trabalho e muita dedicação, hão de acontecer. Hão de acontecer. Esperemos que sim. O que é que tu fazes agora, André? Portanto, escreveste o livro, não é? Que eu posso mostrar lá para casa. Não sei se as pessoas todas já conhecem, mas está à venda aqui na Terceira? Sim, na Terceira está na livraria Adriano e nos supermercados Guarita. Mas de qualquer forma, em qualquer ponto do mundo onde as pessoas estejam, podem encomendar no site que é o andreleonardo.com, que nós enviamos para todo o mundo. E fazes um autógrafo? Sim, também se faz. Muito bem. E agora, como é que ocupas os teus dias? O que é que tu fazes a nível profissional? Olha, então, como te disse, o objetivo da viagem foi dar a volta ao mundo, recolher estas histórias inspiradoras e depois trazê-las de volta a Portugal. Pronto, então, o primeiro passo foi escrever o livro. Passar esta aventura para um suporte físico, escrito, que possa ser documental, que possa ser distribuído, que chegar a muita gente. Que o teu avô Manuel diz que é mesmo bom de veras. É verdade. Depois, estou agora também a fazer um projeto em parceria com o Governo Regional, onde vou a todas as escolas secundárias dos Açores, contar um bocadinho da experiência das pessoas que conheci, procurar abrir horizontes, mostrar o mundo que existe, inspirar o futuro, não é? As futuras gerações, de tudo isto que existe, no momento em que nós precisamos cada vez mais, o empreendedorismo está cada vez mais em voga, temos cada vez mais que lutar por aquilo que acreditamos, temos que fazer acontecer por nós e não ficar à espera do trabalhinho, isso existe cada vez menos, portanto é importante incutir isto nos jovens. E para além disso, foi também muita consultoria, muitas palestras em empresas, em universidades. Estou também agora a preparar projetos para 2016. Mas não podes revelar. Ainda não. Que pena! E os nossos telespectadores não ouvem, não é? As conversas que existem também aqui nos corredores, mas tu dizias-me que eras uma pessoa muito reservada e tiveste de fazer um esforço muito grande, não é? Para ultrapassar esse aspecto. Como é que é de repente chegar a uma plateia de alunos de uma escola e começar a falar? Sentes-te nervoso? Sabes que eu quando estava no liceu, sempre que havia aqueles trabalhos de grupo em que tens que ir para a frente da turma e tens ali 15 amigos, tu já estás farto de os conhecer, eu tremia sempre e tinha sempre muita dificuldade. Depois acho que é uma questão de hábito e já fiz palestras para 500 pessoas, para 600 pessoas, para executivos e agora já não tenho qualquer problema. Acho que me sinto mais confortável ter 600 pessoas à frente do que falar com uma. Pronto, qualquer dia nós pomos aqui mais alguém. Não, é uma questão de hábito. Tudo se treina e as coisas aprendes quase a colocar-te ali numa situação diferente. Percebes que aquilo é diferente do teu dia-a-dia, da pessoa que tu normalmente és, do que normalmente dizes. Portanto, aquilo é algo treinado, é uma conferência treinada, são conteúdos treinados, preparados. Chegas ali, dizes o que tens a dizer e as coisas correm de outra maneira. É uma questão de hábito. Ok. Eu não comecei a entrevista por aí, mas não me esqueci. O que é que o André Leonardo de hoje tem de diferente do André Leonardo com 6 anos que vendia flores às portas? O que tem de diferente é muita coisa, mas o que tem de comum é a mesma capacidade de sonhar, de fazer coisas... Porquê é que vendias flores? Porque me divertia. E ainda hoje em dia, de facto, eu quando fazia aquilo, os projetos que tinha, desde muito pequeno, sempre foram coisas... Ninguém me obrigou, eu nunca fiz aquilo por dinheiro, ou porque eu fazia aquilo porque me divertia. E a consequência disso era independência financeira, era reconhecimento, achavam piada, os meus pais achavam piada na altura estas coisas. E ainda hoje o faço porque me divirto, porque são projetos aliciantes, são coisas onde não me custa muito trabalhar mais do que 8 horas por dia, porque eu genuinamente me divirto a fazer aquilo, não me custa ir para a cama a pensar naquilo, nem acordar a pensar naquilo, porque eu gosto mesmo daquilo que faço, então estou disposto a fazer mais do que o que é suposto.
Porque eu gosto daquilo, genuinamente gosto, sempre gostei, desde as conferências que organizei aqui na terceira, à volta ao mundo, aos projetos que estou a preparar agora, são coisas que eu genuinamente gosto. E então, respondendo à tua pergunta, o que tem de igual é a mesma vontade, e acho que isso tem muito a ver com o que se faz. No meu caso, eu divirto-me mesmo a fazer as coisas que faço. O que tem de diferente? Pois cresci, aprendi toda a parte técnica, que antes era uma coisa muito rudimentar, mas que agora... Já tens mais argumentos de venda, se calhar. Sim, já tenho as coisas preparadas de outra forma, como é normal. Um miúdo com 6 anos não pode ter um plano de negócios preparado e nada disso. Mas pelo menos tem entusiasmo, não é? Sim, exatamente. Surgiu-me agora, enquanto tu falavas, Andrés, surgiu-me agora uma outra coisa. Tu gostas muito daquilo que fazes, não é? Graças a Deus tens tido bastante sucesso também à custa do teu trabalho, não é? Agora, eu pergunto-me, será que se um dia tu fizeres parte de uma organização, tens que ser mandado por outras pessoas, vais continuar a ser feliz assim? Depende muito qual é a organização, quais são as pessoas, qual é a tarefa, tudo depende disso. Acho que eu, de facto, tenho escolhido fazer o caminho por mim, porque me divirto, porque gosto de ser eu a comandar as coisas que vou fazer, os projetos que tenho, mas, inevitavelmente, vou ter que lidar com pessoas, nem que sejam com sócios, Claro. Pronto, as coisas fazem parte e estou perfeitamente preparado para isso. Aliás, este projeto da Volta ao Mundo tinha patrocinadores, tinha responsabilidades, tinha coisas que tinham que ser feitas de uma determinada forma e foram feitas. Mas, de facto, uma das grandes motivações dos empreendedores, enquanto empreendedores de criação de negócios, é isso, é poderem ser independentes, é poderem ser eles a comandar a sua vida. E eu enquadro-me aí também um bocadinho. É mais para esse lado. Bem, estamos a fechar o ano, foram 365 dias, vem mais 365 dias. O que é que tu dirias lá para casa a alguém que está muito desmotivado e que não sabe como é que há de começar e que não sabe como é que há de dar a volta às coisas? Olha, eu conheci muita gente, realidades menos boas, mas mesmo menos boas, e são pessoas que todos os dias se levantavam, iam à luta, faziam coisas, têm histórias surreais neste livro, e portanto eu penso sempre, se eles conseguiam, porque é que nós não conseguimos? Nós que temos aqui uma base fantástica, estamos aqui numa ilha paradisíaca, e é mesmo, e é uma ilha paradisíaca, temos todas as condições, em termos financeiros existem incentivos para tudo e mais alguma coisa, quer dizer, temos de facto quase tudo e às vezes não damos valor ao que temos e temos que perceber, dar valor ao que temos e lutar e fazer acima disso, porque de facto as coisas não são dadas, são boas condições, mas não são dadas. Mas isto para dizer o quê? Quem quer que seja a pessoa, qualquer que seja a sua situação, é possível dar a volta. E tem aqui histórias que vão fazer perceber exatamente isso. E, portanto, as pessoas não desistam, tirem esses projetos da gaveta, esses sonhos da gaveta. Leiam o teu livro. Também, porque, é assim, ao limite, o que eu penso sempre é a esperança média de vida em Portugal, se não estou em erro, anda nos 79 anos. Ao fim de 79 anos, isto aproveitando ou não aproveitando, fazendo ou não fazendo, vamos acabar todos no Jardim das Tabeletas. Todos. E, portanto, mais vale fazer. Mais vale fazer. Está bem. Muito obrigada, André, pela tua vinda. Eu despeço-me lá para casa. Muito obrigada por me terem acompanhado nesta reta final de 2015, mas eu marco o encontro com vocês outra vez em 2016. Feliz Ano Novo!